E vamos falar de Ancelotti, o Mister. Cara. O Mister, é, ele teve esse um ano inteiro de paz e sossego para poder fazer o que ele quisesse com a seleção, respaldado no nome dele, né? Então, o italiano Ancelotti, campeão de tudo pelo Real Madrid, não só no Real Madrid, mas tem 5 Champions League, dezenas aí, dezenas é exagero, mas pelo menos uns 10 títulos de Liga Nacional ele tem. Super vencedor, chegou com todo o crédito merecido pela carreira que ele tem. Porém, na Copa, logo já no jogo de estreia, Ancelotti já começou a ser questionado por algumas opções e por algumas insistências. A escolha pelo Igor Thiago, já de cara, e ele teve que rever isso e reviu, pelo menos essa parte aí ele conseguiu consertar. A insistência com o Rafinha, mesmo o Rafinha estando mal. Depois ele tem uma opção pelo Cunha, e o Cunha até apresenta um lampejo, né, mas contra o Haiti, e aí ele ganha esse respaldo junto ao Ancelotti. Aí depois contra a Escócia também o Cunha repete, faz um gol e vai ganhando essa moral. Mas, mas o time jogando um futebol durante muito tempo do jogo, o time estava apresentando um futebol aquém daquilo que a gente gostaria de ver. E nós fomos nos empolgando na base dos resultados. É, Ganhamos do Haiti, ganhamos da Escócia, viramos heroicamente contra o Japão, e isso vai abafando um pouquinho a falta de futebol do primeiro tempo contra o Japão, em alguns momentos dos jogos, até contra o Haiti mesmo, que o futebol, abandona-se o futebol quando está ganhando o jogo, não perde aquela força. Então isso já estava incomodando a torcida já naquela época, né? É, e aí vem o fatídico jogo de ontem. Ah, ele faz a opção que teoricamente era uma opção normal, o Martinelli. Ah, Martinelli terminou bem o jogo contra o Japão e para mim não foi mal. Mas a característica do time para enfrentar a Noruega, eu não sei se o Martinelli era o ideal. A gente, se for pensar no que a gente precisava em termos de volume de jogo e até questão defensiva, não era uma coisa que o Martinelli ia nos garantir. Então, muitas vezes, aquilo que a gente já comentou a respeito da volta defensiva, né? A gente ficava com os 4 ali da defesa e de repente vai chegando mais um e mais um, porque eles não têm essa característica defensiva. Se subir o Bruno Guimarães e o Casemiro para fazer alguma coisa, um contra-ataque ele fica sempre muito perigoso. Então, essa opção pelo Martinelli de cara era uma opção normal, mas eu não sei se para um time é, que já tem assim, já teria Vini Júnior Vini Júnior e Cunha, que não vão voltar, se o Martinelli seria esse cara que vai recompor. Mas também não é a questão do Martinelli, sim as opções. E, e aí, a opção, o pior do Ancelotti ontem, o que ficou muito feio, né? Foi a postura defensiva. Como que a Noruega fica tanto tempo com a bola, aquela marcação fofa, aquele marcação à distância. É, Cara, foi extremamente irritante ver a Noruega o tempo todo dominando o Brasil. Isso
Isso foi muito ruim, muito feio. Queimou a nossa imagem em termos de futebol. A torcida já não perde totalmente a fé na seleção quando começam algumas coisas desse tipo. Ah, por fim, a demora em colocar Neymar, já que ele, por mais que alguns possam questionar a condição física, outros têm outros questionamentos pessoais em relação a ele e tal, mas era o que a gente tinha de diferente. E se a gente não está conseguindo fazer um bom futebol, a gente tem que fazer o diferente. A tentativa de colocar o Endrick também foi normal. Foi o que mudou um pouco o jogo contra o Japão. Mas já contra o Japão, ele errou tudo que podia. Agora, quando foi contra a Noruega, é, era uma opção normal. Mas o que todo mundo esperava é que o Neymar tivesse sido poupado nos outros jogos para poder jogar uma partida importante em momentos decisivos. Não ficar esperando, né, a Noruega ter todo o domínio do jogo. Não dava para fazer isso, não era para ser dessa forma. Então foram coisas assim. E o que para mim assim foi a tampa mesmo na Copa do Ancelotti, não na história dele na seleção, foi a última mudança de colocar o Ederson em jogo. O cara fez 2 ou 3 jogos com a camisa da seleção, não sei nem quando foram esses jogos mais, não lembro. Vi que ele tem alguns números bons pela Atalanta, mas, cara, o cara acabou de chegar, o mínimo que a gente precisava é de ter um mínimo de conjunto, sabe? Para esse time ter alguma chance de apresentar algum futebol. De repente ele entra com o Ederson completamente perdido, completamente vendido dentro de campo. É... Foi assim, uma das coisas foi desastrosa a atuação da seleção e desastroso o comando do Ancelotti no jogo de ontem. Podemos culpar Bruno Guimarães que perdeu o, o pênalti, o Ender que perdeu o gol, mas eu não sei se isso é o retrato do Ancelotti. Se isso não é. O pênalti perdido pelo Bruno Guimarães, com certeza é retrato do Ancelotti. Tem que colocar uma responsabilidade muito grande nele. Porque você tinha Matheus Cunha, você tinha o Vini Júnior, você tinha até o próprio Martinelli, os atacantes e tal, e você pega um volante, porque você tinha estudado que estatisticamente ele tinha convertido muitos pênaltis. Então, o Ancelotti ontem foi algo assim vergonhoso, vergonhoso mesmo. Não tem o que falar, tá? Então, para mim, é isso em relação ao que foi ontem, tá?